esperar o pessoal entrar. Oiê! Já começo a live, tá? Em 2 minutinhos. Oi, pessoal. Vamos esperar a galera entrar e já começa a nossa live, tá? Fazendo aqui nossas últimas anotações. E a gente já começa. Boa noite, amor. Tudo bem? A Águida falou boa noite. Nossa, é tão estranho pra mim falar boa noite. Aqui ainda tá um sol radiante. Mas boa noite. Aqui ainda é boa tarde. 4 horas em ponto aqui. Mas eu sei que aí já é noite. E aqui quando chega o verão, gente, 9 horas da noite, ainda tá claro. Ainda temos sol, 9 horas da noite no verão. Que a gente tá no inverno, mas a gente tem um fuso mesmo assim, né? Vamos esperar o pessoal entrar. E a gente vai falar hoje os 10 passos pro fio perfeito, hein? Tava fazendo as últimas anotações. Deixa eu ver aqui onde eu anotei uma coisita. É isso aqui. Tem que avisar a galera do WhatsApp, do meu grupo do WhatsApp, que a live começou. Vou dar mais 2 minutos. Vou esperar mais 2 minutinhos. E a gente já começa. Estão vendo que hoje o cenário tá diferente, né? Tá vendo, Águida? O cenário é diferente hoje. Hoje a câmera tá pertinho. Teremos um papo mais íntimo hoje. Não tá aquela câmera longe. Eu prefiro assim, sabia? É porque hoje vai ser transmitido só aqui pelo Instagram, porque a gente teve problema aqui no nosso computador, na nossa conexão para transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Então hoje vai ser só aqui, por isso a câmera tá assim diferente. Eu gosto mais. Queria gravar só assim. Minha cara e vocês. Mas tá diferente hoje. Vamos lá, dá mais 1 minuto e eu já começo a live. Vou falar aqui umas dicas, truques e segredos para o fio ficar bem fininho. Muita gente me pergunta isso. O pessoal fala assim, as meninas que me acompanham, né? Dani, que máquina você usa? Que agulha você usa? Acha que são essas coisas que fazem um fio perfeito, um fio fininho, mas não é. Então, vamos começar, gente? Vamos começar e o pessoal vai chegando. Eu fico com pena de começar sem o pessoal estar aqui, porque daí o pessoal entra depois e fala, ai meu Deus, perdi. Ou faz pergunta do que eu já falei, aí o pessoal que tá acaba tendo que ouvir de novo, mas eu vou começar. Esperamos aí os 2 minutinhos que eu falei que a gente ia esperar. E vamos começar a nossa aula. Os 10 passos para o fio perfeito, tá, gente? Eu fiz um monte de anotação aqui. E vamos lá, vou pedir para, desde já, pegarem papel e caneta para ir anotando. E depois, quando você estiver nos seus treinos ou no seu atendimento, se você quiser dar uma revisada, dar uma olhada, uma lida, nesses pontos, nesses passos que eu vou colocar aqui, que são muito, muito importantes. Porque às vezes você aprende o movimento do fio, você aprende ramificação e tem detalhes que fazem a diferença para um fio sair fininho, cicatrizar e não virar um borrão, não virar uma sombra. São detalhes que normalmente você aprende no dia a dia, atendendo. Então, para você não ter que passar um erro para descobrir isso, você vai pegar agora tudo que eu vou falar e vai anotar, tá? Porque são diquinhas que fazem toda a diferença. Para um fio perfeito não é só um movimento, uma trama bonita, uma ramificação legal. Existe
passos, detalhes que fazem toda a diferença no resultado de fio a fio. Porque acontece hoje muita micropigmentação fio a fio, que depois que cicatriza, fica o fio bonito na hora. Aí depois que cicatriza, vira um borrãozinho. Não sei se vocês já viram. O fio fica muito juntinho um do outro. Aí vira uma sobrancelha sombreada e a cliente queria fio. Então, são esses detalhes que eu vou colocar aqui agora nessa nossa aula, que vocês vão seguir para isso não acontecer. Ou, às vezes, além do borrão, o que acontece quando cicatriza? Some tudo, apaga tudo. Ou você tem dificuldade quando você tá fazendo do fio pegar logo de primeira. Você dá uma passada, 2, 3 e ainda não tá bonito. Então, tudo que eu vou falar aqui, pega papel e caneta para vocês anotarem, que são detalhes que fazem a diferença, tá? Não é só ter uma boa máquina. Na verdade, isso é o de menos. Eu coloquei na nossa última live que eu trabalhei já com maquininhas baratinhas e conseguia fazer fiozinhos bem bonitinhos. Ignorem esse barulho do trem se vocês escutarem, porque hoje eu estou na parte de cima da minha casa, não estou gravando no basement. Normalmente eu faço as nossas lives lá no basement, mas hoje, como a gente está com problema de conexão e vamos transmitir só aqui no Instagram, eu tô fazendo aqui em cima. Então talvez vocês escutem um barulhinho do trem de vez em quando. Mas enfim, vamos lá. Concluindo o que eu tava falando, né? Que às vezes vocês pensam que é só máquina e não é. Uma boa máquina auxilia muito, ajuda nós profissionais muito, mas não é isso que o principal ponto para definir, para resultar num fio bonito, delicado, fininho, que cicatriza bonito, tá? Não é só a máquina, não é só pigmento, já falei isso também. Então, são detalhes que vocês precisam descobrir, que vocês vão aí lapidando a técnica e pegando a mão, esses detalhes. Então, vamos aos passos, né? Sem muita enrolação. Primeiro passo, gente, anota aí, tá? Eu não vou colocar eles numa sequência de prioridade. Todos eles são prioridades. Não é o mais importante, é o primeiro, o menos importante é o último. Não entendam assim. Eu vou falar os 10 passos, um por um, mas sem ordem de prioridade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, primeiro passo para você alcançar um fio perfeito é posição da agulha. Posição milímetro da agulha, que deve ser exato e preciso. Isso faz a diferença. Para fazer uma técnica shadow, a gente pode trabalhar com uma agulha, a gente transita entre 1 milímetro e 1,5 milímetro, a quantidade de agulha para fora. Quando eu falo posição da agulha, eu me refiro à quantidade de agulha para fora do dermógrafo. E quando eu falo, qual que é a quantidade ideal? Qual o milímetro ideal, Dani? Então, é entre 1 milímetro e 1,5 milímetro. A quantidade exata da agulha tem que estar para fora ali do seu dermógrafo, tá? Eu já mostrei isso algumas vezes para vocês, muito em lives de atendimento, o que é 1 milímetro e 1,5 milímetro. Mas quando a gente faz shadow, a sobrancelha sombreada, a agulha pode ficar menos que 1,5 milímetro, fica bem pouquinho para fora, não tem problema, porque você não precisa estar enxergando a agulha com precisão igual quando você vai fazer fio. Quando você vai fazer fio, eu aconselho você trabalhar com a agulha um pouquinho mais para fora do que quando você faz a técnica shadow. É importante ela estar ali mais que 1 milímetro. A gente fala entre 1 e 1,5, vai ali quase no limite de 1,5 milímetro, porque quanto mais você visualizar a ponta da sua agulha, mas você tem noção na hora que você vai fazer o movimento do fio aonde exatamente a agulha tá indo, principalmente na hora de repassar. Você tem que enxergar essa agulha, não é para ir na intuição, deixa eu ver, acho que ela tá aqui e você passa. É importante enxergar. Então, esse é um dos pontos. Por quê, gente? A agulha, se ela tiver muito mais do que 1,5 milímetro, você vai provavelmente implantar pigmento na camada errada. Você vai profundo demais, porque você tem que treinar e descobrir a quantidade de agulha que precisa penetrar a pele. Isso no treino, na pele sintética mesmo, treinando nas frutas, você vai pegando a mão. E se a agulha tá muito para fora, você vai fundo demais. E se ela tá muito baixa, você vai superficial demais. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que dar várias passadas pro fio aparecer. É o que eu falei no começo, né? Se vocês não pegarem esses passos aqui, vai ser difícil ter um fio legal. Porque se a agulha tá muito baixa, vamos falar do primeiro passo aqui. Se a agulha tá muito baixa,
Você vai ter que passar muitas vezes para você enxergar o fio. Se a agulha tá muito alta, você vai machucar demais, você vai profundo demais naquela pele, tá? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo para um fio perfeito. Anotem, a posição da agulha. É importante que ela esteja entre 1 milímetro e 1,5 milímetro para fora do dermógrafo. E também o ângulo do dermógrafo 90 graus, tá? Eu tenho aqui a caneta, ó. Vou mostrar para vocês. Não vai pigmentar com o dermógrafo assim, ó. Ele em pezinho, gente. Ele em pezinho, levemente inclinado. Nada disso aqui, ó. Igual uma caneta. Pegar a pele da cliente tá aqui, você vai fazer assim, ó. Não, é assim, ó. Tá? Isso é o 90 graus. É importantíssimo isso. Porque se você deveria fazer assim e você coloca assim o seu dermógrafo, você tá implantando o pigmento por baixo daquela pele, não vai sair exatamente no local onde a agulha vai penetrar, tá indo por dentro. Tá entendendo? E aí é onde a gente chama que acontece o fenômeno do pigmento migrar. A migração do pigmento, ele expande, aquele fio expande e você riscou só aqui. Aí quando cicatriza, você vê um negoção assim pintado. É por conta disso, a posição do dermógrafo, a posição da agulha que foi implantado o pigmento na pele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo passo, a agulha nunca deve estar seca. Agulha ou lâmina, tá, gente? Tudo que eu tô falando, vocês... Essa coisa aqui de 1 milímetro, 1,5 milímetro não vale pra tebori, só vale pra dermógrafo, mas acho que todo o resto se aplica a tebori ou dermógrafo. É nunca deixar a agulha muito seca. Significa o quê? Ah, mas claro que eu não vou passar a agulha seca, Dani. Mas não é só isso. Às vezes você suja a sua lâmina ou suja a sua agulha, aí ela faz 1 fio, 2 e se empolga, faz 3, 4, 5. Isso aí, sua agulha já tá seca. Você tem que, sujou, faz 2 fiozinhos, sujou, faz 2 fiozinhos. Tem que estar toda hora sujando, porque a agulha seca machuca demais a pele. Eu até anotei aqui. Machuca muito mais, então você tem que pegar sempre pigmento para quando você passar a agulha, ela não rasgar a pele de forma seca, porque quando você vier com pigmento e fizer um fiozinho ali em cima daquela parte onde você rasgou, toda aquela parte que você machucou, que já está expandida, sabe? Vai micropigmentar, vai chupar o pigmento e aí não vai ser mais só mais um fiozinho. Por isso que quando você não tá com a agulha seca, suja a agulha no batoque, vem na sobrancelha e faz um risquinho bonitinho. Se você vem com a agulha seca, aí você se empolgou, fez 1, 2, 3, aí você fez 4, 5, aí o quarto e o quinto fio que você fez, sua agulha já não tinha mais pigmento, você só machucou. Aí faz até um... sabe assim? Porque a agulha tá seca, deu até uma machucada. Aí você vai pegar pigmento e fazer de novo em cima daquele lugar onde você machucou. Aí sabe o que vai acontecer? Aquele cantinho todo machucado, mesmo que você não passe a agulha mais ali em cima, a pele tá aberta. Ela vai chupar pigmento, ela vai absorver pigmento. E aí, o que acontece quando a sobrancelha cicatriza, não tem um fio, tem um borrão. Acontece muito isso, muito que eu vejo de aluna, até seguidora minha que me pergunta, Dani, por que eu fiz o fio, tava bonitinho, quando cicatrizou, virou esse borrão, os fios juntaram. Esse é um dos motivos, vão ter mais pontos aqui que eu vou colocar, mas um dos motivos é esse, a agulha é muito seca, você não sujou bem a agulha dentro do seu batoquinho com tinta, aí você só machucou, aí ficou sangrando a região, porque quando você não pega tinta e faz o fio, a região sangra também muito, então esse é um outro ponto, atrapalha muito. O sangue vai expulsando o pigmento, só que tá machucado ali. Então, querendo ou não, um pouco, aquela região vai absorver de pigmento. E isso é ruim, isso é péssimo se você quer um trabalho de fio delicado, fio fininho, cicatrizado, bonitinho. Então, esse é o segundo ponto, gente. Então, o primeiro ponto, 1 milímetro, 1,5 milímetro de agulha. Posição, ângulo 90 graus, para não migrar o pigmento. Segundo, a agulha nunca deve estar seca, tá sempre molhando, sempre molhando. Terceiro passo, gente, vocês estão anotando, né? Tem um monte de gente aqui já, vocês estão anotando, né, gente? Please anotem, porque são dicas valiosíssimas, tá? Tudo isso que eu tô colocando aqui são detalhes que você só descobre no dia a dia. Então, para você não ter que passar essa situação de
a sobrancelha cicatrizou e o fio virou uma sombra, virou um borrão, ou minha sobrancelha cicatrizou e sumiu tudo, para você não ter que passar por tudo isso, anota essas coisinhas que eu tô te falando, porque são detalhes que você só vai pegando no dia a dia. Então você tá tendo a oportunidade aqui de pegar tudo de uma vez, assim, ó, tô entregando de mão beijada pra vocês tudo isso. Porque de verdade, você só descobre que a agulha seca rasga, que a pele machucada absorve o pigmento. Isso são detalhes que é no dia a dia que vocês vão pegar. Então, pra você não ter que passar por isso, pega agora, anota pra não esquecer. Pega e já começa a colocar em prática e você vai ver. Se você já é micropigmentadora, você vai ver os seus resultados melhorarem muito depois da cicatrização, só com esse detalhezinho de você sujar mais a sua agulha. Porque eu sei que, mesmo na lâmina, no Tebori ou no dermógrafo, que dá uma empolgação. Você suja aqui, você quer fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não, sujou 1, 2. Sujou 1, 2. Controla a altura da agulha direitinho. Vamos para o terceiro. Terceiro passo. Nunca encostar a agulha no fundo do batoque. Olha que detalhe, gente. Olha que detalhe também que faz diferença pro fio ficar fininho. E acho que talvez ninguém nunca te falou isso. Mas, quando você pega o seu termógrafo, sua agulha tá aqui, ou o seu Tebori, sua lâmina tá aqui. Aí você vem no seu batoque, ou se você trabalha com um penzinho, não sei. Você vai lá no seu potinho de tinta e suja o dermógrafo, encosta ele lá no fundo, assim, ó. Você faz zoom. Ele tá aqui, ó, zoom, fazendo barulhinho. Na hora que você encosta, faz zoom, você encostou no fundo do plástico, do batoquinho ou do vidro. O que que acontece? Nesse momento, você tira o fio, que a gente chama, da agulha. A agulha tem uma precisão, gente. Ela tem um acabamento, uma ponta bem fininha, com um acabamento. Isso é o fio. É como se fosse a fiação de uma faca. Sabe, uma faca afiada, quando ela perde o corte, perde o fio, como a gente chama, a nossa agulha também tem isso. Tem o fio, tem a precisão da agulha. E se você encosta a sua agulha no fundo, talvez ninguém nunca te falou isso, por isso que eu tô falando para vocês anotarem essas dicas, que são dicas que fazem a diferença e você só descobre no dia a dia. Encostou a agulha no fundo do batoque, ela perdeu um pouquinho a precisão. Se você encostar muito, gente, troca de agulha, porque não vai ter fio fininho, fio perfeito. Essa é outra coisa que talvez você tá vendo seus resultados cicatrizados e até na hora de fazer você fala, nossa, minha mão não tá fazendo fio bonito, eu não tô acertando, será que é minha agulha, será que é minha máquina? Será que você não tá toda vez que você vai pegar tinta, bum, encostando a agulha, bum, lá no fundo do batoque e tirando o fio? Porque a agulha, gente, ela é assim, ó. Uma agulha de micropigmentação, imagina esse dedo aqui, é a agulha. Aí quando ela vai chegando na extremidade, na ponta, ela vai afinando, afinando e fica bem fininha aqui. É como se ela fosse mais grossinha na base e vem afinando, afinando, afinando e fica bem fininha aqui na ponta. Aí você pega essa ponta que é super, super fina e super precisa e encosta no fundo do seu batoque quando você foi buscar a tinta com a máquina ligada. Ou seja, com o batimento da agulha de entra e sai. Na hora que você encosta, perdeu o fio dessa agulha. Eu não tô falando que se você der uma triscada, seu fio já era. Mas se você encostar toda hora, já era essa agulha. Se você der uma encostada muito grande, zoom, fez um barulhão na hora que você triscou, troca de agulha. Então, talvez esse seja um dos pontos que você tá ali fazendo o fio e tá vendo ele grosso e tá falando, poxa, por que que eu não acerto? Às vezes sua mão tá calibrada, tá tudo certo, é só esse detalhe que você precisava ouvir. Então, anota essa também, tá? Nunca mais. Como vocês fazem pra pegar a tinta? Pega a agulha, gente, tá aqui a pocinha. É que eu uso o anel, né? Por isso que eu sempre aponto pra cá, eu uso o anel batoquinho com tinta. Vai com o batoque de lado, assim, ó, de ladinho. Tá uma piscininha de tinta, entra nele de lado. Ou se você for entrar nele assim, não vai até o fundo, vai no raso. Por isso que você não pode ter pouca tinta. Se tiver pouquinha tinta no batoque, na hora que você triscar, você já tá no fundo. Então, eu gosto mais de entrar com ele de ladinho, assim. Na hora que você vai buscar a tinta aqui, foi lá na pele, veio buscar a tinta, entra com ele de lado. Com a sua lâmina, com a lâmina a mesma coisa, tá? Lâmina do Tebori também perde o fio. Se ficar tacando lá dentro também. É mais difícil de perder o fio a lâmina do Tebori, porque ela não tem o batimento que o dermógrafo tem. Esse é um ponto positivo, assim, diferente, né, do dermógrafo. Mas, gente, eu amo o dermógrafo, eu não canso de falar, né? Não canso de falar o quanto eu sou apaixonada e quase 95% dos meus procedimentos hoje são feitos com dermógrafo. Então, esse é o terceiro ponto.
Nunca encostar a agulha no fundo do batoque, gente. Quarto ponto, quarto passo aí pro fio perfeito. Quarto detalhe que vai fazer diferença para você. Esticar a pele em 3 pontos. Talvez esse você já tenha escutado falar. Porque hoje eu vejo os profissionais falando muito isso. É esticar a pele em 3 pontos, esticar em 3 pontos. Mas às vezes, se você tá começando, você não sabe como esticar em 3 pontos. Uma mão eu tô segurando, eu tenho só 2. Eu estico com 3 dedos. Às vezes você fala, como é esses 3 pontos? Porque eu só consigo segurar em 2. 1, 2. E aí? Essa mão aqui eu vou usar pra fazer. Quais são os 3 pontos? Vou colocar pra você. Fazer um exemplo, tá? Essa sua mão segura, essa sua mão segura o dermógrafo. 1 ponto, 2 pontos e esta mão que vai micropigmentar, ela estica também. Ela faz assim, ó, e estica também. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar aqui. Estiquei aqui, aí eu estiquei aqui, eu venho com essa mão aqui, vou pegar essa aqui, ó, e vou esticar também, ó, e vou fazer, tá? E aqui é porque eu tô tentando em mim, tá um pouco mais complicado, mas tenta esse exercício, eu quero que vocês tentem na pele sintética, desde já. Sempre que você não precisa esticar uma pele sintética, porque ela já é esticadinha, obviamente, mas é um exercício, porque esticar a pele em 3 pontos é uma coisa que você vai ter que lembrar toda vez na hora de fazer o fio. Durante o procedimento, esticar a pele em 3 pontos é algo que você vai ter que lembrar. Então, faça o exercício já na pele sintética. Não precisa esticar, mas vai lá, coloca 1 ponto, 2 pontos, coloca essa mão, dá uma puxadinha e faz. Esses são os 3 pontos. A mão que micropigmenta também serve de apoio para esticar a pele. Então, quem não sabia, quem já ouviu falar, esticar a pele em 3 pontos e não sabia isso. Isso faz toda a diferença, porque você evita da agulha enroscar ou a lâmina. O que a gente chama de enroscar é quando você vai passar, vai fazer assim, ó, se a pele tiver franzida, um pouquinho que for, ela vai dar uma engasgadinha. E isso já, o pelo já saiu daquela linhazinha, já titubeou assim pro lado e não ficou tão perfeito. Então, talvez esse também esteja sendo um ponto para você aí de dificuldade. Talvez você estava esticando só com 2 pontos. O terceiro ponto faz toda a diferença, tá? Vamos pro quarto passo. Quarto passo, movimentar bem o seu corpo em torno da cliente. Esse pode parecer bobeira se ouvir, mas faz toda a diferença, gente. Quando vocês começarem o atendimento, coloca uma coisa na cabeça. A cliente não precisa ficar na mesma posição, nem você, do início até o final do procedimento. Você pode, não só pode, como deve movimentar o seu corpo e também quinto passo, desculpa, Águeda, eu falei quarto, esse é o quinto. Você deve movimentar o seu corpo e também o corpo a cabeça da cliente. Porque às vezes o profissional, quando tá começando, ele fica inseguro. O cliente deita, sou cliente, deitei, aí tô ali assim. Aí você tá se matando aqui assim, todo torto assim, ó, e não tá conseguindo ajustar uma posição boa. Se você movimentou o seu corpo e não ficou bom, pega o rosto da sua cliente, ó, com licença, põe pra lá, põe pra baixo, movimenta. Não fiquem inseguras e constrangidas de fazer isso, tá? Põe a cabeça da cliente assim, fala licença. O importante, a cliente tem que ficar confortável, mas mais do que ela, você tem que estar confortável para realizar o procedimento. Muito mais do que só o cliente. O cliente tem que estar confortável, mas se ele tiver que ficar um pouquinho assim, 1 minutinho com a cabeça assim, pra você fazer 2 fiozinhos ali que você não tá achando a posição, tudo bem. Então esse também é um ponto, porque eu vejo as pessoas assim, não acham a posição e vira pra lá, vira pra cá, se deita por cima da cliente pra não mexer a cabeça da cliente, vira pra cá, sabe? Então parece bobeira, mas é um ponto que faz diferença, tá? Então esse foi o quinto passo. Sexto passo. Não aproxime demais um fio do outro, pois isso vira uma sombra. Na hora que vocês estão fazendo, tudo bem ficar uns espacinhos sem fio, porque eu sei que isso é uma mania, um viciozinho de quem tá começando. Você começa a fazer os fiozinhos ali. Deixa eu ver se eu tenho um pedaço de folha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Fazer um exemplo aqui. Você começa a fazer os fiozinhos, vou dar um exemplo aqui. Bem a grosso modo, tá? Aí você fez aqui, minha caneta até borrou. Aí, você olha aqui, aí você fala, ai, tem um espaço aqui, cabe mais um fio aqui. Aí você vai lá e coloca. Aí você fala, ai, tem um espaço aqui também, acho que cabe mais um fio. Aí você vai lá e coloca.
Outro espaço aqui, aí você vai colocando. Você vai preenchendo, porque você não quer ver aqueles espaços de pele. Ou às vezes o cliente olha no espelho e fala, mas aqui tá um buraco. Se você não tiver confiança pra nem souber o que responder, você vai fazer fio ali. Aí você vai fazer bem assim, ó. Tudo bem juntinho, ó. Na hora que você faz, fica lindo. Na hora que você micropigmenta, que acabou de realizar, fica bonito. Um fiozinho bem pertinho do outro ali, nem espacinho de pele aparecendo. Mas, gente, quando cicatriza, é normal, o pelo tende um pouquinho a expandir. Por isso, a gente deixa essa margem, esse espaço entre um fio e outro, porque na hora da cicatrização, se você usar tudo isso aqui que eu tô falando, esses passos direitinho, calibrar bem o peso da sua mão, ajustar os detalhes, ele migra muito pouco. Ele expande pouquíssimo, mas um pouquinho expande. Não fica idêntico, igualzinho na hora que você termina. Então, você vai ver, a prova disso você vai ver na hora que você terminar, você fazer fiozinhos bem assim, ó, bem um do ladinho do outro, coladinho, coladinho, ficou, tá lindo. E quando a cliente voltar pro retoque, ela falar pra você, ela relatar que tá uma sombra, eu não tô vendo os fios, Dani, é isso. Então, eu sei que essa é uma mania, é quase que uma compulsão de quem tá começando, de querer colar uns fiozinhos no outro. Ou às vezes de ver alguns trabalhos espaçados assim e falar, eu teria colocado mais fio aqui. Gente, tem um motivo. Tem um motivo para aqueles fiozinhos estarem mais distantes. Se você coloca muito próximo um do outro, você tira a naturalidade no momento da cicatrização. Porque você tem que levar em consideração que o fio vai... o termo que a gente usa é expandir, né? Migrar, mas eu vou falar grosso modo, ele vai dar uma largadinha, vai ficar mais largo um pouquinho. Então, se você coloca muito um colado, colado, virou um borrão. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Façam com uns espaços mesmo, sabe? Por isso que quando a gente faz a micro, a gente faz assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente faz um fio aqui, quer ver? Deixa eu mostrar. Ó, a gente não põe todos aqui, ó, esse aqui era o que eu tinha feito errado, né? Esse aqui é errado. A gente não põe aqui todo mundo do ladinho do outro, põe um mais pra cima, um mais pra baixo, um mais pra cima, um mais pra baixo. Às vezes outro bem aqui, saindo daqui, ó, pra não juntar aqui, pra não virar um borrão. Vocês estão entendendo? Principalmente na raiz. Quando a gente ramifica, a gente vem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui que é a ramificação. Quando a gente ramifica, a gente vem e faz isso, ó. Quando a gente ramifica, a gente vem, pega um fio que já existia, cola um nele e põe aqui, ó. Cola um nele e põe aqui, tá vendo? Isso é a ramificação. Mas é importante que as bases, olha, é a parte que é a raiz, que vai imitar a raiz do pelo, seja a parte mais espaçada. E as pontas também, tá vendo? A gente nunca ramifica aqui na ponta e nunca ramifica bem aqui na raiz. A gente sempre faz ramificações no meio. Porque no meio é onde a gente tem mais volume de pelo. Então, tudo bem ali ficar mais juntinho, mais coladinho, mais sombreadinho. Tudo bem. Tanto que quando a gente vai fazer shadow, vai fazer uma sombra, põe um pixel para dar mais realismo, a gente põe onde? A gente não põe aqui bem na raiz, aqui assim, nem lá nas pontas dos fios. A gente põe no meio. Ou, se você quer, depende, você quer fazer uma híbrida, você põe bem aqui no arco. Mas se você quer mesclar, dá só um pouquinho de pixel, você vem bem no meio, assim. Então, quando você vai ramificar, você nunca ramifica na raiz nem nas pontas. Porque você quer essa parte mais leve, mais suave. Então, os fios a gente põe um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. É normal isso, tá? Então, esse é um ponto e um detalhe muitíssimo importante. A Mirla falou, eu tinha essa dúvida. Então, que bom, Mirla, que agora você não tem mais. Você tinha, falou bem. Você tinha dúvida sobre colocar o pelinho nos espaços em branco, né? Essa é uma dúvida muito comum, você não era a única, tá? A gente tá no 6º passo, né? Vamos agora falar do 7º passo pro fio perfeito. 7º passo, gente. É chato que eu vou falar, mas é verdade. Vocês precisam estudar camadas da pele e entender. É fato. Quem não entende direito onde tá a derme, onde tá a epiderme, onde tá a primeira camada da derme, que é onde a gente implanta o pigmento. Quem não entende muito, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, vá lá e assiste, chama Camadas de Pele. Camadas de Pele é o nome?
não lembro. Mas vai lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo explicativo onde eu falo tudo, todas as camadas, explico por que que sangra, porque a gente vai numa camada onde tem vaso sanguíneo. Mais para baixo ali você tem tecido de gordura, tecido adiposo, é onde a gente não pode ir. E quando a gente vai muito fundo, ultrapassa a primeira camada da derme, vai lá embaixo na pele, o pigmento sofre um fenômeno, ele fica escuro, porque daí você já foi onde você não devia, sabe? Então, é importante você estudar um pouquinho sobre camadas de pele, tecido, entender qual camada você tem que atingir direitinho, porque isso também influencia no momento da cicatrização do fio perfeito. Se você, como eu coloquei no primeiro ponto, no primeiro passo que a gente falou, da posição da agulha, como eu falei lá, se a agulha tá muito para fora, muito possivelmente você vai fundo demais. E se você não tem um entendimento do tudo bem sua mão pesar, tudo bem ter agulha, tudo bem fundo demais, você nunca vai ter essa consciência. Então, quando você estudar um pouquinho sobre camadas de pele e tecido, você traz isso para o seu consciente e nunca mais você vai pesar a sua mão, porque você já tem aquela consciência, você estudou, você leu, você visualizou aquilo. Você trouxe isso para o conhecimento, não ficou uma coisa mais superficial na sua mente. Eu ouvi falar, eu aplico, eu implanto o pigmento na primeira camada da derme. Não é só isso, você não pode saber só disso. Você tem que entender. Então, estuda um pouquinho. Tô falando para se aprofundar em livros de anatomia da pele, tá, gente? Só entender. Traz isso para o seu consciente. Onde tá a epiderme, onde tá a derme, onde tá a hipoderme. O que contém, quantas camadas tem a epiderme, quantas camadas tem a derme. Tem vaso sanguíneo, tem músculo, não tem gordura. Quando você tiver conhecimento disso, eu tenho um videozinho, se não me engano é 40 minutos. Para 40 minutinhos, ou é 30 a 40 minutos no meu canal no YouTube, esse vídeo, vá lá e assiste. Quando você assistir esse vídeo, vai fazer sentido e nunca mais você vai pesar a sua mão, ou se acontecer alguma coisa ali na hora, você sabe, a pele reage de um jeito, você já sabe, você já sabe o que aconteceu. Então pega essa aí, é chato, quando eu falei, é chato esse passo de falar, você tem que estudar camadas e entender, é chato, porque você vai ter que ir lá e assistir o vídeo, mas é necessário, tá? É necessário. 8º, estamos chegando ao fim dos nossos passos. 8º passo, no final eu vou deixar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu não tenha colocado, tá bom? Com relação ao fio fininho, a cicatrização e tal, com relação a fio, vocês podem perguntar. 8º passo, não repassar muitas vezes em cima do mesmo fio. Isso eu já falei várias vezes, isso eu acho que também vocês já escutaram, mas eu não podia deixar de falar aqui, que é um ponto muito importante, não passar muitas vezes. Por isso que obedeçam os outros passos acima, que você não vai precisar repassar muitas vezes. Se a agulha estiver muito baixa, como eu coloquei no primeiro passo, você vai ter que passar um monte de vezes e aí seu fio não vai ficar fininho. Porque quanto mais vezes você repassa, mais dificuldade vai ter. É igual fazer um risco num papel. Vamos de novo trazer pro papel aqui, ó. Fiz um risco aqui, ó. Tá. Se eu vier com a agulha, com a minha caneta aqui em cima desse risco de novo, mesmo que eu vá bem em cima dele de novo, ele vai engrossar. Aí eu vou passar mais uma vez, mesmo que eu for bem em cima, ele vai ficar mais grosso ainda. E cada vez que eu vou passando, ele vai ficando mais grosso. Numa sobrancelha é a mesma coisa, gente. É o mesmo princípio. Cada vez que você vai lá, você vai engrossando esse fio. Então, qual que é o correto? Você dá 3 passadas. 3 passadas é perfeito, tá? Então, controla a altura da agulha direitinho para você não ter que ficar indo e voltando várias vezes no mesmo fio. Controla a altura da agulha, controla se ela não tá seca, tá? Por isso obedece esses passos que provavelmente você não vai precisar repassar dermógrafo muitas vezes. Pega sempre, suja bem a agulha lá quando você for no seu batoque, não faz muitos fios, vai de novo, faz 2 fiozinhos, vai de novo, pega tinta, porque a agulha seca você vai ter que dar muitas passadas, machucar muito, esse fio tende a ficar grosso. Mesmo que você não tenha usado tinta, já coloquei no começo, mesmo que você passou a agulha seca, você machucou, sangrou, aquela pele aquele poro tá aberto e ele vai chupar pigmento, ele vai absorver pigmento, então não vai ficar tão fininho assim. Então esse 8º também, detalhe importantíssimo. 9º passo, gente,
Outro detalhe, esse aqui também talvez ninguém tenha te falado, não ficar reaplicando anestésico. Eu, Daniela, já falei, quem tá acompanhando minhas lives aqui já há um tempo sabe que eu sempre falo sobre isso, de não ficar reaplicando anestésico. Tem profissional hoje que trabalha sem uso de anestésico, não faz nenhum uso de anestésico. Já expliquei por quê, mas eu vou resumir aqui, tá? Porque não é o tema da nossa live, não é anestésico, mas eu vou resumir por que não ficar reaplicando anestésico. O anestésico, gente, ele tem componentes na fórmula dele que chama vasoconstritor, que é para inibir o sangramento. E quando você inibe o sangramento da região, você contrai ela enrijece essa região, diminui a circulação sanguínea, deixa rígida. É mais ou menos quando você coloca um gelo. Por isso que a região fica branca, porque ela tá sem circulação sanguínea ali. E aí o que acontece? Tá rígida, tá sem circulação, tá dormente. Porém, o poro tá contraído, a musculatura daquela região tá rígida assim, ó. Por isso que tá anestesiada. E aí a pele fica dura para você micropigmentar. A mesma coisa acontece no lábio. O negócio de ficar passando 1 quilo de anestésico no lábio para cliente não sofrer, quem sofre é o profissional depois. Aí tem que descer o braço, arrebentar a boca, esfolar, o beiço da cliente fica desse tamanho. Ela não sentiu nada, mas sai com a boca de peixe baiacu, gigante assim, ó. Entendeu? Então, tem que ter cuidado, e também eu acho que talvez não tenha escutado falar sobre esse detalhe, é a epinefrina aqui, ó. A amiga colocou, exatamente a epinefrina. Então, às vezes você dá uma passada, o cliente é muito sensível, uma passada, se for um anestésico bom, é suficiente, um pingo é suficiente. Se não for suficiente, o cliente for muito sensível e ficar te pedindo, reaplica mais anestésico, eu ainda tô sentindo, porque tem gente que não quer sentir nada, nem a agulha triscar. E aí sente a agulha triscar e fala, meu Deus, tô sentindo, põe mais anestésico. Seja firme na sua resposta. Não posso reaplicar anestésico, senão a gente vai ter dificuldade durante o procedimento, ok? Pronto, ela já para de te pedir. Porque às vezes os clientes ficam com imaginando, eu já percebi isso, tá? Tô falando porque muitos anos de praça, né, gente? Eu já percebi muito cliente achando que eu não quero usar anestésico para economizar. Passa mais. Dani, põe anestésico aqui. Pelo amor de Deus. Então, seja firme na sua resposta. Fala, não posso. Antes eu não queria falar isso, que eu falava, o cliente não entende. Vou explicar pra ele que é vasoconstritor, não sei o que. Ele não entende. Eu só falava, tá bom. Já reaplico. Eu ia enganando o cliente, sabe? Eu ficava achando que não fazia sentido eu explicar pro cliente. Enganando, não. Eu ia, tipo assim, já passo mais. Porque eu sabia que se eu passasse mais a pele ia ficar dura, aí eu ia ter que ficar passando muitas vezes pra pegar. Porque ela ia estar rígida. Então, hoje eu não tenho mais isso. Isso era lá atrás, né, gente? Eu também tive minhas fases de insegurança, meus momentos de não saber direito, me impor com o cliente. Então, você tem que saber se impor muito nesse quesito quando o cliente pede pra você reaplicar anestésico. É ser pontual e firme na sua resposta. Fala, não posso, porque se eu reaplicar anestésico, a sua pele vai ficar muito rígida e vai dificultar a penetração do pigmento. Pronto, ela não vai nem te pedir mais. Você falar isso, eu falo por experiência. Pronto, a cliente fala, não sabia. Então não passa não, porque eu quero que fique linda. Elas estão mesmo preocupadas com o resultado. É que ela pensa assim, ó, se eu posso não sentir nada, eu quero. Mas se isso for atrapalhar, eu não quero. Vai por mim, tá? Vão por mim. Pode falar isso pro seu cliente, que na hora ele vai deixar de te pedir para reaplicar anestésico. Daqui a pouco eu respondo, tá? Alguém perguntou aqui, eu já respondo. Vou só falar o último passo e já vou abrir aqui para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. O 10º passo, como eu coloquei aqui, não fiz esses passos numa ordem de prioridades. É o último, mas não menos importante. Não é porque ele é o 10º passo que ele é o menos importante, tá? É o peso da mão. Aí eu vou passar agora um exercício para vocês treinarem, um treininho para vocês fazerem para calibrar o peso da mão, como eu falo, para você descobrir se sua mão tá muito leve, sua mão tá muito pesada. Se vocês quiserem, até depois eu posso pensar em a gente fazer uma live de treino para calibrar o peso da mão, tá? Mas basicamente é muito simples, é treinar na banana, gente. Compra uma banana, não pode estar muito verde, senão a casca vai estar muito dura, nem muito madura, senão a casca tá muito molenga. Uma banana amarelinha ali com uma pintinha ou outra. Pintadinha assim, mas não muito pintadinha, senão é muito madura.
Nem aquele amarelo quase verde nas... Assim, ó, eu falo que o ponto certo é ela amarela, levemente verde nas extremidades com uma pintinha pretinha ou outra. Esse é o ponto perfeito da banana para treinar. Qualquer banana. Aí você vai fazer ali uns fios aleatórios, porque a banana não é pra você treinar desenho, não é pra você treinar shape, não é pra você treinar formato, nada disso. A banana, eu aconselho, eu indico ela para você treinar o peso da sua mão. Aí você vai e faz uns fios de um lado. Calibra, pensa o peso da mão que seria ideal e faz uns fios de um lado. Aí você vai limpar. Aí a primeira coisa que você vai fazer é passar o dedo assim, ó, e ver se ficou rasgado demais. Se você acha que tá muito fundo. A segunda coisa é dar uma leve movimentada na banana, assim, ó. Assim, ó, dá uma assim e assim, ó. Se você ver sair uma aguinha dos lugares onde você fez o risquinho, é porque você foi fundo demais, você passou a casca demais, aí quando você faz assim, ó, sai tipo uma aguinha da banana. Aí sua mão tá muito pesada. Significa que a sua mão tá pesada. Se não sair essa aguinha, sua mão tá boa, desde que quando você passe o lencinho e limpar, você veja o fio bonitinho. Se sua mão tiver muito leve, na hora que você riscar e você limpar, você vai ver os fios bem assim, como se fossem pontinhos. Você vai ter uma sensação que você fez um fio. Aí quando você limpar, ele vai estar assim, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, quando você limpar, vai estar bem assim na banana, ó. Aqui, ó. Não vai, você vai limpar e vai estar assim, ó, meio que pontilhado. Porque o dermógrafo tem esse batimento. E se sua mão estiver muito leve, ele vai dar só umas triscadinhas, vai fazer uns pontinhos assim na pele. Aí você vai saber que sua mão tá muito pesada. E aí você vai pro outro lado da banana, ajusta. Se ficou muito leve, pesa um pouquinho mais. Se saiu a aguinha na hora que você mexeu ali, ou você passou o dedo, você viu que ficou fundo demais, aí você fala, tá muito pesada. Deixa eu deixar um pouquinho mais leve. Aí você vai, isso é um exercício para você calibrar o peso da sua mão. Exercício, ó, muito bom, gente, que eu aconselho demais. Não vai treinar isso no rosto do cliente. Como eu falo, o cliente não tem que ser nossa cobaia. Eu não gosto desse nome. Falar, ai, cobaia. Cobaia tem as frutas aí para ser sua cobaia, tem a pele sintética para ser sua cobaia. Modelo, a gente tem que chamar de modelo. Cliente, modelo é modelo. Modelo é que você convida para disponibilizar o rosto dela para você poder produzir conteúdo para suas mídias, foto, portfólio. Isso te ajuda também com segurança, colocar a mão ali no cliente, primeiro atendimento, relacionamento, sabe? E a prática de atendimento, aquela vivência de atendimento. Isso é a modelo. A modelo não é cobaia, eu não gosto desse nome, acho pesado, feio. Ninguém quer dar seu rosto para ser cobaia. Pensa você gostaria de esse termo? Eu vou ser cobaia de não importa o que. Ninguém quer ser cobaia. Então, tem as frutas para ser sua cobaia, tem a pele sintética, tem o papel, tem um monte de coisa que a gente pode treinar. Então, essa dica aí é imbatível para você treinar o peso da sua mão, treinar na banana, tá bom? Essa dica imbatível. Então, a gente falou dos 10 passos aqui, compartilhamos 10 passos para você alcançar o fio perfeito. Os 10, como eu diria, os 10 detalhes que fazem a diferença no seu atendimento no dia a dia, para você ter um fio fininho, principalmente depois de cicatrizado, tá? A maioria, existe também, gente, eu vou fazer uma live depois para vocês, para falar só sobre pós, porque o pós influencia também demais, e aí não tá tanto ao nosso alcance, né? Aí vai ser o cliente, mas cabe a gente orientar bem, orientar como, por quê, o que fazer, e existe maneiras também de você colocar isso para o cliente, porque isso interfere diretamente no resultado do seu trabalho, né? Então é importante que o cliente cuide direitinho durante o processo de cicatrização, tá? Mas isso também eu falo num outro momento, numa live da gente falar só sobre cicatrização. Mas todos esses pontos que eu coloquei aqui pra vocês, sobre fios perfeitos de 1 até a 10, fazem toda a diferença, e principalmente no pós, no período depois que cicatriza, quando a cliente volta pro retoque. Se você começar a colocar em prática, se você já é micropigmentadora, coloque em prática a partir de hoje esses detalhes. Ajustar aqui, não encostar a agulha no fundo do batoque. Tá? Eu quero que vocês me falem, vocês que estão aqui, qual dessas dicas para vocês não sabiam, ninguém nunca tinha falado. Qual dessas aqui vocês nunca tinham escutado falar? E dá coraçãozinho também na live, gente, para ajudar a amiga. Eu vi uns coraçãozinhos subindo aqui, dá coraçãozinho aí pra gente.
Qual dessas dicas vocês vão começar a colocar em prática hoje? Eu tenho certeza que vai fazer diferença. Me fala uma. Tem umas aqui que eu acho que nunca ninguém falou pra vocês, hein? Vamos revisar, ó, só pra lembrar vocês. Primeira, a posição da agulha tem que ser 1 milímetro, 1,5 milímetro, ângulo de 90 graus. Senão, o fio vai expandir, certeza. Segunda coisa, a agulha nunca tem que estar seca demais, você tem que toda hora sujar ela no batoque, sujar e lá na pele, sujar ela na pele. Não se empolga, porque às vezes você suja, faz 1 fio, 2, 3, aí vai lá 4, 5, 6 e que aí vai embora e a agulha já tá seca, rasgando. E aí quando você volta e pega a tinta e vai naquele cantinho, aquele canto machucado de agulha seca, chupa pigmento. Terceiro ponto, nunca encostar a agulha no fundo do batoque. Essa gente eu tive que aprender no erro. Essa que eu tô compartilhando pra vocês aqui, tá? Pra vocês pararem de fazer. Não encosta a agulha no fundo do batoque, porque você tira o fio, a pontinha da agulha, perde precisão. E aí na hora que você vai riscar, sai aquele fio grosso. Aí você fala, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Ai, minha mão, eu não consigo fazer fio fino. Às vezes você tá perfeita, sua mão tá maravilhosa. É só esse detalhe, você tá batendo a agulha no fundo do seu copinho e tirando o fio da agulha, tirando a precisão. O quinto, movimentar bem o seu corpo e a cabeça do cliente. Muita gente não sabe, fica ali dura, travada e não se movimenta. Sétimo, estudar camadas de pele, entender. Oitavo, não repassar muitas vezes no mesmo local. Se seguir as de cima, não vai ser necessário. Nono, não reaplicar anestésico demais. Ficar reaplicando anestésico, reaplicando por conta da epinefrina. E o 10º, ajustar o peso da sua mão. Me falem aqui o que vocês acham que vai fazer diferença. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Para eu responder, vou voltar tudo aqui para me ver, porque acabei nem respondendo algumas coisas que eu vi passando aqui. Mas vão me respondendo aí o que vocês acham que vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver aqui. Alguém colocou aqui, eu tinha essa dúvida. Dani, se acontecer de expandir o pigmento depois da cicatriz e que a gente reclamar, o que fazer? Aí você vai fazer fios novos, né? Provavelmente, se expandiu, quem me perguntou isso foi a Firmino. Provavelmente, se expandiu, a cor não vai estar muito intensa. Certo? Se você usou a cor certa, a gente tá falando aqui de outros detalhes com relação ao fio. Se você usou a cor certinha, tal, mas por algum desses motivos aqui, o fio expandiu, quando ela voltar, você vai ter que fazer fios novos daí direitinho. E também a orientar bem o cliente no pós, gente, porque pode ser isso também, se arrancar casquinha, não cuidar, tomar sol, tudo isso também influencia. Tá? Então, se expandir, tem como corrigir no retoque, tá bom, amor? E você que me perguntou, é só fazer fiozinhos novamente. Se você usou um tom clarinho demais, você pode, ou o tom exato, quando migra, eu gosto de escurecer um tiquinho assim, ó, escurecer no pigmento. Por quê? Pro fio sobressair no tom, tá? Que vai ter aquele fundo borradinho, certo? Porque expandiu, migrou e ficou aquele borrãozinho. Aí você escurece um tico, não muito, tá? Pra não ficar uma sobrancelha artificial. Escurece um pouquinho do tom que você usou da última vez, só pra na hora que você riscar, o fio ficar aparecendo mais do que a cor da sombrinha. Essa é uma dica, tá? Alguém colocou aqui a epinefrina, exatamente. Vamos lá aqui. Alguém colocou o que mais vai fazer diferença e não sabia? A posição da agulha, boa. A de reaplicar o anestésico, muito bem. Quantos dias após pode tomar sol? Olha, o correto é ficar o período de cicatrização completo, 28 dias. Mas o principal é que ela não tome sol por 10 dias. Eu gosto de falar 10 dias sem sol. Porque os 10 dias são a fase crucial. Porque não é que o sol vai dar... Ai, meu Deus, vai dar uma infecção, Pode, tá? Nos primeiros dias pode. Mas não é que o sol é um veneno, assim, que vai estragar tudo que você fez. Não pode, não é legal. Por quê? Porque aquela pele ali foi lesionada e nenhum tipo de machucado, nenhum tipo de lesão gosta de sol. Sol não faz bem para machucado em nenhum sentido. Então, para micro não é diferente. Mas, se for falar assim, você for ler em algum lugar e pesquisar, estudar sobre pele, o correto é que
por 28 dias, que é o tempo de renovação celular, o tempo completo que a nossa pele leva para se regenerar é 28 dias. Então, por esse período, o correto é não tomar sol. Mas os 10 primeiros dias são os 10 principais, é como é o período primordial, assim, a gente poderia falar, o período principal, que é onde está mais exposto, onde ainda a casquinha está secando, a pele naquela fase ainda está absorvendo pigmento. Nesses dias, nada de sol, tá? 10 dias, tá bom? Aqui colocou Dani, no EVA também pode treinar ou só pele sintética? Pode treinar no EVA também. Ô Ninha, o EVA, ele é legal para você treinar também o peso da mão, tá? Porque ele é fofinho, tipo a casca da banana. Ele é fofinho, então se você for fundo demais, ele vai ficar um buraquinho. Você vai passar o dedo e vai sentir um relevo assim nele. Então é legal você treinar também. É que eu não gosto muito do EVA, porque eu acho que ele faz uma sujeiraiada na hora que você vai limpar a pele sintética. Você passa um vaselina e limpa assim de prima, sabe? De primeira, assim, fica brilhando. E assimila mais, na minha opinião, por isso chama pele sintética, assimila mais a pele humana. Até na questão de você ver quando você limpa. O EVA, se você limpar, vira um negócio, sabe? Você só vai treinar ali mesmo, é peso da mão e tal, mas eu não sou muito fã de treino no EVA, por isso eu não recomendo muito e nem falo muito sobre ele, mas você pode sim treinar no EVA, não é que vai ser ruim. É só porque eu acho que não assimila a pele humana, faz sujeira, sei lá, não gosto muito. Mas eu vejo que tem muita profissional que super curte treinar no EVA e até orienta as alunas, eu não sou muito fã. Mas é só uma questão de gosto, tá? Talvez você treine no EVA e curta. A Janete começou a fazer uma pergunta aqui. E se depois de... Janete, termina essa pergunta, mulher. Gente, a gente já tá indo para 1 hora de livezinha. Vocês têm mais alguma pergunta? Dá coraçãozinho aqui, igual a Mirla tá dando aqui. Dá coração para nós, para ajudar mais pessoas, a essa live chegar para mais pessoas. Vou deixar por uma semaninha a live salva para vocês, a da semana passada já vai sair do ar e essa vai entrar, tá bom? Então não perca, porque depois não vai ter esse conteúdo aqui, hein, gente? E se depois de cicatrizar os fios ficam cinza e expandir, o que eu faço no retoque? Aí, Janete, você vai ter que fazer uma neutralização. Se tiver muito chumbada, muito acinzentada, eu oriento você usar um pigmento laranja misturado com água, para você não deixar a sobrancelha laranja, somente para neutralizar. E usar a técnica de pontilhismo nessa sobrancelha, para neutralizar esse cinza. Pontilhismo é isso aqui, ó. Você suja seu batoquinho ali no laranja com água e vai fazendo isso aqui. Isso, gente, é neutralização, tá? O vídeo pausou aqui. Pronto, voltou. Tem que estudar um pouquinho sobre neutralização. Mas, basicamente, é isso. Falando muito assim por cima, tá bom, ô Janete? Se tá muito cinza, é o laranja para neutralizar o cinza, tá? Misturado, eu gosto de pedir para misturar com água para não ter perigo dele ficar muito intenso e você manchar. Você faz ou um shadow bem leve, só triscando a agulha, ou pontilhismo bem de levinho, só dando triscadinhas, tá bom? Dani, faz uma live falando de microlabial também? Vamos falar. Eu amo microlabial, gente. É que me pedem muito sobre sobrancelha, né? Mas a gente pode fazer. Eu vou ter lábios essa semana. Tenho muito lábio marcado para a semana que vem. Eu posso fazer live de procedimento para vocês verem como eu faço o procedimento no ao vivo. O que vocês acham? Eu transmiti um procedimento ao vivo de microlabial para vocês. E falando tudo. E também não faço muita firula, gente. Vocês sabem que eu sou prática, né? Que tudo que eu ensino pra vocês, tudo que eu compartilho, eu tento ser objetiva, direta, falar de um jeito muito claro, sem usar palavras muito difíceis, sem complicar. Eu falo que é descomplicando a micro, né? E no atendimento eu sou a mesma coisa. Eu não uso medida, não uso marcação, não encho o rosto da cliente de linha. E é isso que eu quero passar pra vocês. Praticidade, economizar tempo e direto ao assunto. Porque muita coisa, eu acho que é firula, tá, gente? Da profissão. Muita coisa o povo enfeita pra valorizar. Ah, eu vou ensinar. Aí, em vez de ensinar direto, deixa eu enfeitar para valorizar o meu curso, sabe assim? Então, eu preciso ensinar você a gastar 1 hora riscando, fazendo um raio-x
musculatura, estrutura óssea do rosto e tal, e anatomia. Não, eu sou muito prática, vocês sabem, né? Eu compartilho todo o meu conhecimento sempre. Eu quero que vocês entendam. Quando eu falo que tem que estudar um pouquinho mais, tem. Mas eu sou muito prática. E se vocês quiserem, eu faço uma live de boca. Que tanto de água? O Agda, se você colocar, por exemplo, 2 gotas de pigmento, você usa tipo umas 6 de água. Você tem que diluir bem, deixar ele bem clarinho, não é pra ele ficar laranjão não, tá? Tipo 2 gotinhas de pigmento, 6 gotinhas de água, aí vai ficar bem aguadinho mesmo, é isso mesmo, tá? Porque ele não pode ficar laranjão, senão a sobrancelha da cliente fica laranja. É só pra ter o contato entre o cinza e o laranja, aí ele vai resultar no marrom. Na hora que você começar a fazer, você já vai ver ele ficando meio marrom. O inverso também acontece, se você fez uma sobrancelha e ela ficou muito vermelha, muito avermelhada, queimada, alaranjada, cobreada, você vai aplicar o verde, misturadinho com água também. Na hora que você começar a colocar o verde em contato com laranja, ele começa a ficar marronzinho, tá? Então isso é neutralização, gente, tá bom? Esse é o tanto de água. Tem algum vídeo no YouTube de passos do fio perfeito? Peguei a live pela metade. Ô Bia, eu vou deixar, eu acho que no meu canal tem, mas eu vou deixar essa live salva, tá bom, amore? Eu vou deixar essa live salva aqui por uma semaninha, aí você assiste. Quero ao vivo do procedimento. Então vou fazer. Dani, sempre que a cliente vai refazer a micro, a gente tem que neutralizar se, por exemplo, o início da sobrancelha estiver um pouco cinza. Não, Ninha, nem sempre você tem que neutralizar. Nem sempre, tá? Ela vai refazer de retoque ou ela vai refazer depois de 1 ano? Refazer o procedimento. Se for retoque, é só se você errou mesmo na escolha do pigmento e ficou muito chumbada. Agora, se for refazer depois de 1 ano, aí você tem que avaliar se realmente não tá muito cinza. Se tiver muito cinza, muito chumbada mesmo, você neutraliza. Se for só um pouco, você mistura uma gotinha do laranja, por exemplo, junto com o seu pigmento. Tá? Não precisa fazer uma sessão de neutralização, de pontilismo misturado com água e depois pedir para ela voltar e fazer os fios por cima, tá bom? Se não tiver muito cinza, você não precisa, você só mistura um pouquinho, refazer depois de 1 ano. Então, se não tiver muito cinza, só um pouquinho acinzentada, prepara a cor dela ali que você vai fazer e coloca uma gotinha de laranja junto com o seu pigmento, só para ele quebrar ali aquele cinza. Se for o inverso, a mesma coisa. Ai, tá um pouco alaranjada, prepara uma cor, tá muito avermelhada, prepara uma corzinha e coloca uma gotinha de verde. Por isso que alguns pigmentos, Oninha, me confirma, você comprou o meu curso, não foi? Se você comprou o meu curso, você tem uma aula de pigmentologia dentro do curso, onde eu ensino você a descobrir os fundos, as cores dos pigmentos. E aí, tem pigmento que já tem o verde, já tem o laranja, aí você não precisa fazer nada, é só escolher a corzinha certa. Eu tenho um exercício no meu curso, gente, uma aula de pigmentologia que eu ensino como vocês descobrirem qualquer pigmento. Esse pigmento aqui, por exemplo. Qualquer pigmento você consegue descobrir as tonalidades que ele tem. As misturas que foram feitas para chegar. Exemplo, esse marrom. Quais cores foram usadas aqui dentro para chegar nesse marrom? Tem um exercício que é possível você descobrir. Então, Ninha, assiste essa aula de pigmentologia. Aí você vai ver que tem cores que já tem verde. Tem cores que já tem laranja. Então, se a cliente está levemente acinzentada, escolhe uma cor que já tem laranja. Porque lembra que eu falei, você não precisa trabalhar com um monte de cor, só as cores coringa? Então, quando você compra essas cores coringa, vai lá, faz o exercício, descobre qual tem verde, qual tem laranja, então você já vai saber ali como utilizar na hora do atendimento, tá? Na hora do procedimento. Então, é isso, gente. Então, é isso. Mais alguma pergunta, meus amores da minha vida? Ai, e hoje eu trabalhei, gente. Parei os atendimentos, ó, tô de jaleco, só soltei o cabelo e vim fazer a live pra vocês. Tava atendendo, essa semana que vem também vou ter um monte de atendimento. Vou marcar então. Normalmente, gente, a live de procedimento é live surpresa, porque a cliente tem que chegar, me autorizar, transmitir ao vivo, e ela concordando, eu entro numa live surpresa. Por isso, fiquem de olho nos meus stories, que eu aviso aqui.
ou fica de olho lá no Telegram. Se você não faz parte do grupo, entra no Telegram, clica no meu Linktree aqui no meu perfil, entra pro Telegram que a gente sempre manda em primeira mão. Quando vai ter live surpresa, a cliente me confirma, já avisa a galera do Telegram. Aí eu falo, gente, vai lá, corre que vai ter live surpresa agora de procedimento. Porque não tem como eu avisar antes, tá, gente? Porque eu tenho que a cliente chegar e eu pedir conversar. Obrigada por todas as dicas, você ajuda demais. Eu que agradeço vocês, um beijo no coração. Obrigada, entendi. Love you, ladies, minhas borboletas lindas, obrigada. Um bom resto de semana para vocês. E live segunda, de novo, não esqueçam, toda segunda e quarta. Quem não pôs para despertar, coloca aí. Estamos por aqui, tá bom? Vamos definindo e vai ter live, então, semana que vem vai ter live surpresa de procedimento de boca, que vocês estão me pedindo, não percam, hein? Primeira vez que eu vou fazer procedimento de live de boca, tá prometido, não vale ficar arrependida, hein, Dani? Então, prometi aqui, vai rolar live de procedimento de boca, tá bom? Porque o que vocês não me pedem? O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, gente? Então tá, um beijo. Amores, até segunda-feira, tá bom? A live vai ficar salva aqui pra quem perdeu ou quem chegou depois, tá bom? Beijinho, mas lembra que é salva só por uma semana, então corre e assiste já, tá? Beijo, fui até segunda. Bye!